Olá, muito boa tarde. Hoje é sábado, dia 1º de agosto. Eu sou o Rômulo Soares e está começando mais uma edição do É Negócio. Empreendimentos que priorizam qualidade de vida, contato com a natureza, espaços de convivência e bem-estar estão mudando o mercado imobiliário. O chamado luxo silencioso ganha força e redefine que significa morar bem. Para falar sobre essa nova tendência, eu recebo aqui em estúdio o empresário Alisson Holanda e também o arquiteto Fábio Romero Tavares. No Giro de Negócio, você confere as principais novidades do mercado imobiliário paraibano. No quadro Mercado Imóveis, o presidente do COFES, João Teodoro, traz mais uma dica sobre o setor imobiliário brasileiro. Olá, amigos. Hoje eu quero conversar com vocês um pouco a respeito da Caixa Econômica Federal. Daqui a pouco. Fica com a gente porque o É Negócio está no ar. Morar bem vai muito além da metragem ou da localização. Hoje, o mercado tem investido em empreendimentos que promovem saúde, conforto, sustentabilidade e experiência que melhoram a qualidade de vida dos moradores. E sobre esse conceito, conhecido como luxo silencioso, que conversamos agora com o arquiteto Fábio Romero e o empresário Alisson Holanda. Bom dia, boa tarde, Alisson, boa tarde, Fábio Romero. É uma honra tê-los aqui de um nicho de mercado, um assunto interessantíssimo que no Brasil já virou um conceito muito forte e aqui na Paraíba a gente tem visto muito isso acontecer no mercado da construção civil e imobiliário. Alisson, esse mercado de luxo silencioso, o que é o conceito, o que significa para o consumidor deste nicho de mercado? Boa tarde e muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, Rômulo. É sempre um prazer poder contribuir com esse conhecimento. O luxo silencioso, ele é um slogan muito utilizado hoje, principalmente pela nova vivência das famílias. Quando a gente concebeu um projeto nosso, o Prime View, nós colocamos o luxo é viver bem. Ou seja, as famílias estão buscando espaços da sua privacidade para usufruir mais da qualidade de vida com suas famílias, com as pessoas que amam e com a comunidade que se forma de um empreendimento. Então, o morar bem ou silencioso significa o conforto, significa o verde, significa o bem-estar. Então, é um luxo que a pessoa não precisa, é um luxo maduro, que a pessoa não precisa de validação externa, e sim, ele é um luxo para dentro. Ele vive o que há de melhor para a sua vida. Fábio, pegando essa deixa de luxo silencioso, a gente fala que silêncio e privacidade, hoje, os empreendimentos imobiliários são prioridades, principalmente para esse tipo de nicho. Mas o silêncio e a privacidade, ela vale muito mais do que a metragem do apartamento, nos conceitos arquitetônicos e de mercado. O que é que você me diz? Muito boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Rômulo. Também sempre uma satisfação estar aqui contribuindo com esse debate no seu renomado programa. Veja só, sim, de fato, hoje essa métrica de valor tem mudado de quantidade para qualidade. Né? Os projetos hoje têm uma forte tendência de até reduzir tamanhos de áreas, mas incrementar essa infraestrutura, essas instalações prediais, as áreas de lazer e de convivência com um pouco mais de qualidade. Né? Isso visando você ter qualidade na iluminação, no conforto térmico, no silêncio. O silêncio é fundamental. Não é? Nós temos assim inúmeros exemplos de queixas de consumidores por conta de soluções de portas, de esquadrias, de vedações, de aberturas, até do sistema de tubulação hidráulico dos apartamentos. Então, realmente, hoje é prioridade você pensar nisso. Alisson, a gente fala aí em alto padrão, mas o que, na verdade, é alto padrão
no sistema construtivo, você como empresário, e qual o perfil do comprador para o alto padrão? O alto padrão na arquitetura e nos empreendimentos, ele se dá principalmente pelas disciplinas. Tá. As disciplinas arquitetônicas, de conforto acústico, estrutural, quando você tem vãos maiores, pé direitos mais altos. A questão também da logística com relação ao transporte vertical dos elevadores, os espaços que são pensados nas áreas comuns para o bem-estar dos moradores. Algumas imagens estão passando agora, você vê o nosso empreendimento que foi entregue, ele tem 5 salões de festa, 5 salões de eventos. Então são ambientes que hoje você tem o padrão para você poder usufruir bem com sua família, com as pessoas que você ama. Então você tem ambientes que são muito propícios ao encontro, atividades físicas, bem-estar. Então o cuidado do corpo e da mente é o alto padrão hoje com relação ao acabamento, com relação a todo a beleza que o empreendimento incorpora para você poder ter o uso dos espaços com mais qualidade. Agora, o cliente que quer comprar alto padrão, ele só aquele cliente que tem a condição financeira, é o cliente que quer um tipo de empreendimento diferenciado, com segurança. Qual o perfil que você pode apontar para esse tipo de cliente de alto padrão? O padrão construtivo ele tem várias escalas, né? A gente aqui em João Pessoa adotou até uma escala nova que é altíssimo padrão. Então, o cliente ele busca muito o resultado do produto que ele alcança de acordo com a faixa de tamanho do produto. Então, um produto como o que a gente desenvolveu, ele tem o conforto interno do apartamento, num pé direito mais alto, com mais janelas, que é o projeto que o Fábio fez de All View, né, que é o Prime View. Então a gente deu às janelas realmente o enquadramento da visão do entorno do empreendimento, com muita área verde. Então você tem que ter um ambiente complexo que possa permitir um projeto dessa magnitude. É onde você não tem vizinhos, que as vistas são liberadas, que os moradores podem usufruir de um patrimônio que ele vai ter uma valorização a longo prazo. Aí o empreendimento ele consegue incorporar esse altíssimo padrão. Então, ele consegue ter na sua dinâmica de concepção um modelo de negócio que você consegue elevar o padrão das áreas comuns, consegue entregar mais áreas comuns, consegue entregar com mais infraestrutura para que se justifique no conjunto da obra uma valorização longeva que o morador possa ter realmente na sua qualidade de vida, passada às vezes até de geração em geração. Um empreendimento muito pensado a longo prazo. Eu não sei se o nome que eu vou dizer aqui, Fábio, é certo. O Alines é um produto hoje do alto padrão, o que significa? E se o Alines está inserido dentro dos projetos necessariamente de alto padrão? Sim, você imagina que esse critério de conforto, de bem-estar, inclusive existem hoje até certificações aplicadas às edificações, que contemplam um conjunto de soluções voltadas para esse critério, né? Do habitar bem, do morar com conforto, de ter suas vistas privilegiadas. Então, sim, faz parte da premissa do arquiteto pensar em fazer as soluções adequadas para essa finalidade. Isso independente até do tamanho do apartamento. Isso a gente está falando, digamos assim, muito em cima de apartamentos, né? Edificações multifamiliares. Mas esse conceito está abrangindo em tudo, seja em condomínios horizontais, seja em residências unifamiliares, né? Então, é uma tendência que não volta mais, é uma realidade. Então, precisamos sempre pensar que à medida que você pensa que vai se hospedar num hotel 5 estrelas com conforto, com segurança, com infraestrutura, com automação, com uma série de elementos, a gente tem que hoje trazer para dentro das soluções dos projetos do mercado imobiliário. Alisson, por que o bem-estar hoje se tornou uma prioridade para a compra do imóvel de alto padrão? São dois temas bem importantes. O ser humano é um ser sociável e é um ser que precisa de seus cuidados, né? São cuidados físicos, mentais, espirituais. Então, a gente precisa criar um ambiente que simule a natureza, que é a natureza perfeita de Deus, né? Que coloca toda a qualidade das nossas
nas árvores, nas plantas e tudo. Então, a gente, no Prime View, por exemplo, a gente teve 4 praças que foram concebidas. A gente teve a Praça dos Pássaros, a Praça Wellness, teve a Praça da Kids e tem a Praça do Rooftop, que seria o nosso rooftop, né? Então, são ambientes de contemplação, de bem-estar, que você pode fazer uma leitura, você pode estar na espera do passeio com o seu cachorro, com as pessoas que você se encontra. Então, são ambientes de convivência. Então, o bem-estar do ser humano é a prioridade. Isso vai partir do visual, da acústica, de todo o ambiente preparado para as pessoas poderem usufruir disso. A idade hoje, ela é um empreendimento para todas as idades, né, a gente diz. Então, você vai do bebê ao idoso. E hoje o idoso, com 70, 80, 90, ele já está mantendo uma saúde física muito boa. Então, ele quer estar em um ambiente muito confortável, que não tenha degrau, que não tenha nenhum tipo de inconveniente, que ele possa se acidentar. Então, é um cuidado que tem que ter com o bem-estar, não só da criança, do adolescente, do adulto, então do idoso. Então, essa preocupação com tudo é o que faz o bem-estar do empreendimento valer tanto hoje. Nós vamos agora para um giro de negócio e um intervalo comercial, mas a gente continua, porque durante a semana muitas pessoas interagiram sobre esse tipo de empreendimento, sobre esse luxo silencioso e outros detalhes. Agora é hora de acompanhar as principais novidades do mercado imobiliário da Paraíba. Oportunidade para quem busca bem-estar, praticidade e qualidade de vida. Reserve José Américo 3, localizado próximo à Avenida Hilton Souto Maior, perto de escolas, farmácias e supermercados. Essa é a chance perfeita para transformar seu sonho em realidade. Além disso, conta com a área de lazer completa, oferecendo espaços pensados para você e sua família, com salão de jogos, salão de festas, espaço gourmet, academia e muito mais. Temos condições especiais e para deixar essa oportunidade ainda melhor, o ITBI e as taxas de registro em cartórios são garantidas pela construtora. Fale conosco e aproveite essas condições imperdíveis no Reserve José Américo 3. Quem busca imóvel na orla de João Pessoa quer uma decisão inteligente. A Nordeste Incorporações apresenta 2. O Samburá Eco Resort, em Ponta de Matos, foi pensado para quem quer viver o clima de praia todos os dias. Estúdios, apartamentos e coberturas. A partir de R$ 393 mil. Lazer completo. Piscina, wine bar, restaurante, academia. Um produto versátil para morar ou gerar renda com temporada. Já o Iacan Residência Resort eleva a experiência no cobiçado bairro de Ponta de Campina, com metragens que atendem desde flats compactos a partir de R$ 575 mil até beach houses, restaurante com vista para o mar, coworking, áreas gourmet, um verdadeiro resort residencial à beira-mar. Procure um corretor de sua preferência e conheça os empreendimentos da Nordeste. Hoje, muita gente busca praticidade para o seu dia a dia, mas também conforto e qualidade de vida para a sua família. E o Mais Garden surge exatamente com essa proposta. Um empreendimento da Mais Incorporadora, pensado para quem valoriza conforto, áreas de convivência e uma rotina mais leve. O projeto reúne lazer, funcionalidade e localização estratégica, criando um ambiente ideal tanto para morar quanto para investir no crescimento da cidade. E o mais interessante é perceber como os empreendimentos da Mais Incorporadora sempre acompanham o novo perfil do consumidor. Pessoas que querem viver bem em imóveis inteligentes e em região com potencial de valorização. Você viu? O Mais Garden atende tudo isso. Gostaram? Então procure um corretor de imóveis e encontre as melhores oportunidades do mercado imobiliário. No próximo bloco, vamos entender como o bem-estar passou a ser um dos principais diferenciais nos novos empreendimentos imobiliários. É logo depois do intervalo. Voltamos já já. O E-Negócio está de volta e a gente está aqui falando sobre um tema interessante,
empreendimentos que trazem o bem-estar. Áreas verdes, espaço para convivência, ambientes de descompressão, lazer e soluções sustentáveis já fazem parte dos projetos imobiliários mais modernos. O consumidor passou a valorizar empreendimentos que oferecem mais do que um imóvel, oferecem qualidade de vida. Mas o que está por trás deste novo conceito de morar? Veja na reportagem. O conceito de luxo está mudando. Se antes ele era associado à imponência e à ostentação, hoje a sofisticação aparece de forma mais discreta. O imóvel passa a ser pensado como um espaço de descanso, convivência e equilíbrio para quem enfrenta uma rotina cada vez mais acelerada. Estar morando pé na areia, na orla de João Pessoa, isso é muito bom, o resultado é maravilhoso. A gente planeja custo-benefício, de qualidade de vida, o que a gente precisava daqui para frente, e aí nós chegamos a investir e a decidir por esse empreendimento neste local na orla de João Pessoa. Na hora da escolha, atributos como conforto acústico, áreas de lazer, integração com o ambiente e a sensação de bem-estar passaram a pesar tanto quanto a localização ou padrão de acabamento. Tínhamos antes a moradia de um condomínio com muitas opções de lazer e hoje nós optamos por um prédio à beira-mar, com menos moradores, né, mas que nos proporciona um contato com a natureza. Essa mudança também é percebida por quem acompanha diariamente o comportamento dos compradores. O mercado identifica um consumidor mais interessado em experiências e qualidade de vida do que em símbolos tradicionais de status. O cliente de alto padrão sempre comprou exclusividade. O que para ele antigamente era algo mais luxuoso ou algo mais caro. Mas hoje ele paga por privacidade. O comprador de alto padrão está querendo sossego, está querendo mais qualidade de vida. Então a privacidade ela ficou mais cara. E ele está disposto a pagar por isso. Nesse cenário, o conceito de wellness passou a integrar o planejamento dos empreendimentos. É um conceito de viver com bem-estar. É o conceito de que o imóvel em que eu moro, ele tem que melhorar a minha qualidade de vida. Então os imóveis estão admitindo esse conceito e o crescimento dele é exponencial. Mais do que oferecer ambientes sofisticados, os novos empreendimentos buscam trazer uma experiência de moradia. Ambientes iluminados naturalmente, contato com a natureza, conforto térmico e acústico mostram que o luxo não está apenas no que se vê, mas na experiência que os moradores têm dentro de casa. Essa mudança de comportamento também influencia a arquitetura. Os projetos buscam reduzir excessos e priorizar ambientes mais acolhedores, funcionais e conectados ao cotidiano das famílias. Eu acho que o luxo está numa nova fase, ele está em transição do luxo silencioso para o luxo invisível. As pessoas estão buscando mais estar bem do que simplesmente mais querer parecer com alguma coisa. No mercado imobiliário de alto padrão, exclusividade continua sendo um diferencial. Mas para um consumidor cada vez mais exigente, ela já não está apenas nos acabamentos ou na localização privilegiada. Está principalmente na possibilidade de viver com mais tranquilidade, conforto e qualidade de vida. Continuamos falando sobre uma das tendências do mercado imobiliário atual. Seguimos nossa conversa com o empresário Alisson Holanda e com o arquiteto Fábio Tavares. Eu queria perguntar, Fábio Romero, que a gente falou muito sobre o luxo silencioso, alto padrão, mas quais os elementos de um empreendimento que mais influenciam o bem-estar dos moradores? Certo. Temos que ter em mente que dentro de uma estrutura, de uma edificação, existem vários componentes, desde a parte estrutural, um sistema de laje que permite você ter uma redução de transferência de ruído de um pavimento para o outro. Nós temos os sistemas de vedações, de esquadrias, que, se não forem boas, por exemplo, podemos adotar soluções com esquadrias com vidros duplos ou com vidro laminado temperado, vidros com isolamento acústico.
Então, são várias ferramentas, são várias soluções que o arquiteto dispõe junto com o incorporador, a engenharia, para que o edifício, o apartamento, ele ofereça esse critério de bem-estar, né? Logicamente, é dever de todo arquiteto pensar em fazer um projeto com a zoneamento e orientação das aberturas para a ventilação do litoral, né, mais permanente ao longo do ano, cuidar com essa parte da insolação da tarde. Então, quando a gente pensa na unidade de apartamento, temos já que ter em mente esses critérios, né? Podemos sugerir também a adoção de sistemas de automação, com controles de fechaduras digitais silenciosas, pensar com a questão de automação de sistemas de climatização, sistemas até de aspiração do apartamento, né? Então, aquilo que eu estava falando, né, Alisson, a gente tem que trazer para o produto todas essas inovações, tanto que a arquitetura oferece, quanto que a tecnologia também pode oferecer. Alisson, o wellness é muito importante para os altos padrões ou ele se aplica a todos os empreendimentos imobiliários? O wellness é o termo em inglês exatamente o bem-estar. O bem-estar do morador, ele se aplica exatamente na preocupação que a família tem de ter a sua qualidade de vida e todo o funcionamento da edificação é quase que silencioso. No silencioso é que as coisas funcionam sem a preocupação humana do proprietário. Ele se sente um convidado no resort. Então a portaria, a chegada de uma encomenda, a subida de um visitante, é o funcionamento da logística do prédio. Por exemplo, a gente tem um pavimento praticamente só o wellness. Então a gente tem um pavimento de 900 metros que é exclusivamente o wellness. Então isso ajuda muito o quê? Ao morador ele tem um ambiente só dele, onde não tem visita. Então as visitas têm um pavimento de eventos. Então esse pavimento você tem os salões de festa, salões de eventos. Então você ajuda essa logística interna ao funcionamento de vários ambientes ao mesmo tempo sem trazer nenhum desconforto ao morador. Então o conforto, o bem-estar, o wellness, ele trata exatamente dessa funcionalidade de um empreendimento de grande porte com, no nosso caso, 99 famílias, onde eles quase que não se encontram pela funcionalidade, elevadores individuais, onde tem a privacidade. Então isso tudo já aconteceu lá de estar tendo evento em 3 ambientes ao mesmo tempo e eu não percebi que estava tendo nem 3 eventos. Eu circulei pelo prédio e não percebi. A pessoa disse, aí eu encontrei no elevador que a pessoa estava indo para um casamento no salão de festa. Tinha umas pessoas usando o espaço do Sky Lounge e eu estava passando com o cliente pela academia e eu não percebi que estava tendo outros momentos no empreendimento. Romero, o isolamento acústico, ele impacta na percepção do valor do imóvel ou ele é mais um item que se compõe num padrão de altíssimo nível? Podemos alegar que os empreendimentos deveriam ter como premissa também projetos acústicos. Né? Por exemplo, salões de festas que você não tem um tratamento acústico, ambientes que geram ruídos, academia. Então, isso falando da área comum dos empreendimentos. Mas dentro da unidade habitacional, a gente sabe que, por mais que você ofereça as pré-condições de ter esses sistemas, por vezes os moradores, os adquirentes, eles personalizam os apartamentos. Né? Então, a tendência é que a gente tenha que pensar como indutor. Vamos propor soluções, né, Alisson, que o empreendimento tenha condições de receber automação, pensar nos sistemas construtivos, tratamento de manta nos pisos, como já falamos aqui, e condicionar essa infraestrutura para que seja percebido num valor, digamos assim, numa questão de valor. E logicamente, que vai se refletir na questão da precificação dos imóveis. Alisson, como as incorporadoras, você sendo um grande empresário e faz parte de toda essa cadeia produtiva do Sinduscon, que é o sindicato aqui de João Pessoa, dos incorporadores construtores, do CRES, que é dos corretores imobiliários, como as incorporadoras estão adaptando os seus projetos a essa nova demanda. E também,
se já foi entregue aqui em João Pessoa e quais tipos de empreendimentos nesse padrão. João Pessoa tem passado por um momento muito importante, né? Ela tem sido buscada pelo Brasil como um todo e pela região Nordeste. E é um dos cartões postais da região Nordeste, né? Então isso tem ajudado os construtores a buscar novos projetos e fazer uso das novas tecnologias e da abrangência do seu cuidado com o bem-estar, com o wellness, com os moradores, com os empreendimentos que estão sendo desenvolvidos. Recentemente, o nosso empreendimento ele foi reconhecido, né, como um dos empreendimentos entregues nesse padrão construtivo novo que João Pessoa tem sido buscada. E isso se dá também, além do crescimento da cidade, também pelo fato da gente ter uma cidade que tem a praia, você tem o bem-estar, né, como um todo, uma cidade muito verde, e uma cidade ainda que guarda o conforto de uma cidade calma. Não é uma cidade que tem uma vida muito acelerada, né? Então, assim, termina sendo uma cidade que traz um conforto para o morador que respeita muito, inclusive, o turista. Então, o turista é bem acolhido aqui. Então, ele, por ser bem acolhido como visitante, ele termina escolhendo também ser morador. Então, isso é importante. A gente tem trazido os empreendimentos, essa percepção, porque o Prime View, mais de 40% dos compradores ou foram de outros estados ou até de outros países. Então, isso tem sido importante, que tem, além de validar a nossa cidade, tem validado nossos empreendimentos e tem feito com que nós possamos sonhar com projetos ainda mais ousados. Outros construtores estão investindo, por exemplo, em marcas como Ferrari, como, por exemplo, Chili Beans, vinculados aos empreendimentos. Essa estratégia é importante, ela valoriza ainda mais o empreendimento, porque liga a uma marca poderosa, uma marca de alto padrão, ou isso é mais uma estratégia de marketing? Ela termina sendo uma abreviação do resultado. As marcas, o brand residence, né, que são os edifícios com marcas, ele já traz incorporado uma percepção do cliente com relação à marca existente. Então fica mais fácil do cliente absorver o conceito do empreendimento, porque ele associa a marca que ele já é familiarizado. Então isso tem sido importante no Brasil e no mundo como um todo. Mas João Pessoa também tem sua identidade, né? Nós temos arquitetos aqui que são arquitetos autorais e são projetos que têm trazido também um conceito muito bom para os empreendimentos locais. Isso ajuda a valorizar a nossa cultura, nosso clima, nossa tropicalização. Isso ajuda também a gente desenvolver um projeto autoral que destaca João Pessoa para o mundo, né? Entendi. Nós vamos mais um intervalo comercial e vamos continuar esse bate-papo desse assunto que, com toda certeza, a gente vai esclarecer ao nosso telespectador. Daqui a pouco vamos falar sobre como o novo perfil de consumidor tem influenciado na forma de planejar e desenvolver empreendimentos imobiliários. Não sai daí, o E-Negócio volta já. O E-Negócio está de volta, chegou o momento do quadro Mercado e Imóveis. Nesta edição, o presidente do COFES, João Teodoro, analisa o cenário do mercado imobiliário brasileiro e os impactos das novas tendências no setor. Confira. Olá, amigos, eu aqui de novo com vocês, João Teodoro, para falar um pouco sobre a Caixa Econômica Federal. Todo mundo sabe que a Caixa Econômica é o banco líder do segmento de concessão de financiamentos habitacionais no Brasil, que hoje representa aproximadamente 68% de todo o financiamento concedido para o mercado imobiliário no Brasil. Então, a gente não tem como descartar o conhecimento sobre como funciona esse banco, o que acontece, etc. e tal. E uma notícia recentemente divulgada pela própria Caixa Econômica, que ela atingiu finalmente mais de 1 trilhão, já passou de 1 trilhão de reais em financiamentos concedidos ao mercado habitacional brasileiro. Claro que isso está muito alicerçado no programa Minha Casa Minha Vida, né? A gente sabe que a Caixa Econômica se alicerça basicamente no programa Minha Casa Minha Vida, embora possa ter outros tipos de financiamentos também.
A classe média e a classe alta fica por conta dos bancos privados, que podem negociar de acordo com a sua própria conveniência o valor, o índice da taxa de juros e assim por diante. Mas, enfim, é importante a gente ficar sabendo, porque o corretor de imóveis, de um modo geral, diante de um volume tão grande de construções no Minha Casa Minha Vida, ele obviamente se interessa por esse segmento e muita gente está faturando o seu dia a dia com base na venda de produtos do programa Minha Casa Minha Vida. Então é importante a gente saber da relevância que tem esse programa hoje na economia imobiliária brasileira, representando aí um percentual altamente significativo e que deixa a gente até meio boquiaberto, porque na verdade nós temos uma classe média também bastante significativa no Brasil e que teoricamente está meio desatendida por força da taxa Selic, que está muito alta, e isso obviamente cria um certo óbice, né? Nós já vimos na semana passada aqui que falamos sobre essa questão. A taxa Selic, embora a gente possa dar uma driblada nela com a possibilidade da transmutação de um contrato de um banco para outro e, portanto, você negociar a taxa de financiamentos no futuro, mas mesmo assim a taxa Selic ela acaba influenciando negativamente na aquisição imobiliária, principalmente na classe média, porque no momento em que o cidadão faz o financiamento, naturalmente ele tem que ter renda suficiente para pagar aquela prestação. E isso dificulta um pouco, sim. Mas no segmento Minha Casa Minha Vida, que hoje também atende uma certa, digamos assim, um certo segmento da classe média, com a faixa 4, a gente pode ter uma perspectiva de negócio bastante interessante. Então fica aí essa informação para os meus colegas corretores e corretoras de todo o Brasil e vamos em cima da Caixa Econômica, porque é um segmento interessante. Um grande abraço a todos vocês. Importante demais a dica de João Teodoro, porque ele traz sempre um cenário atual e nacional para informação do telespectador. O conceito de luxo está mudando. Hoje, privacidade, conforto, contato com a natureza e bem-estar passaram a ter tanto valor quanto o padrão de acabamento de um imóvel. Vamos dar continuidade à nossa conversa com o empresário Alisson Holanda e também com o arquiteto Fábio Romero Tavares. Fábio, qual é a importância hoje da biofilia para os projetos arquitetônicos contemporâneos? E isso tem tudo a ver com a humanização e a aproximação com a natureza? Sim, perfeitamente. É notório que já existe uma revalorização do cuidado com relação ao paisagismo, seja nas áreas externas, seja nas áreas internas. Então, esse fenômeno de reaproximar o homem com o verde, porque é da natureza do homem buscar ambientes verdes ou com água. Nós estamos vendo aí, por exemplo, um case de um projeto nosso, de uma residência na beira do Rio São Francisco, em Petrolina, onde o morador deixou de residir no condomínio Alphaville e preferiu vir morar numa casa toda construída com sistema de madeira na margem do rio. Então, a qualidade de vida assim, dele triplicou. Né? Então, ambientes com bastante verde, né? Era muito comum nas nossas residências, todo mundo tinha aquela plantinha com jarrinho na varanda, no terraço. Então, isso foi sumindo e agora está voltando. Então, precisamos ter a ideia de que isso é um ativo, né? Uma vegetação, uma planta, um condomínio bem arborizado, soluções de projetos que nós temos aí, exemplos fantásticos, como em São Paulo. Você tem que ter a ideia de que tem que cuidar desse paisagismo, porque é um ser vivo, tem que deixá-lo, é como se fosse um pet. Né? Você tem que cuidar da planta, tem que deixá-la florescendo e assim é está nutrindo, né? Colocando água, e não é uma gestão simples. Eu já fui gestor de condomínio e sei o quanto custava a investir nesse cuidado com a jardinagem e tudo, mas por muitas vezes recebi elogios apenas de como a gente cuidava do jardim, né? Então, para alguns usuários, alguns adquirentes, essa questão do verde vem em primeiro lugar fácil, independente de uma garagem boa, de uma cozinha maior. Então, você tem que trazer a biofilia de novo de volta para as edificações, para os projetos.
De que forma a qualidade de vida passou a agregar valor nos empreendimentos imobiliários? A qualidade de vida é o tempo que você passa com sua família, né? Então, se você economiza tempo e sem ter que se deslocar para uma academia externa, você tem uma academia interna, você ter sua filha fazendo uma aula de balé ao lado do pai na academia, o pai podendo acompanhar também essa aula, ou tá a mãe fazendo uma massagem no spa. Então, você ter um ambiente que você possa unir a família, isso é multiplicar o nosso tempo de qualidade. Então, a qualidade da vida é a qualidade do tempo que você tem com as pessoas que você ama. Então, o prédio precisa se preocupar com o cuidado que as pessoas vão ter com o tempo delas. Então, se ela tem um tempo já muito corrido pelo dia a dia, então ele termina tendo que ser um ambiente que promove o bem-estar e a qualidade de vida de todos os entes da família. E a família hoje do casal, a família hoje do pet, de pessoas solteiras que moram no mesmo empreendimento, pessoas idosas. Então, são várias famílias que configuram um empreendimento, e aí a gente tem que fazer esse empreendimento para acompanhar todas as rotinas e variáveis que aquela família tem dentro do seu dia a dia. Então, ou para uma aula de natação, uma aula de hidromassagem, um jogo de tênis, um playground. Então, todos os ambientes você tem o quê? Primeiro, segurança, que é uma das coisas importantes na qualidade de uso de um empreendimento, de um local. E a questão também de você ter a natureza próximo à sua moradia. O Primeville, a gente foi muito feliz com a escolha da localização, né? Um local que tem 60 mil metros de área verde na frente do nosso empreendimento, tem uma praça ao lado também. Então, são ambientes que você termina tendo a própria natureza favorecendo o bem-estar daquela família. Então, o enquadramento que a gente, foi uma discussão nossa, longas reuniões, madrugada dentro, discutindo o projeto, o nome Primeville foi exatamente isso. Eram grandes janelas, né, janela piso-teto, que traz a iluminação do nascer do sol ao entardecer do sol. Então você tem todos os cenários que são desenhados por Deus, né, na natureza, na nossa paisagem. Então você termina tendo um quadro vivo que é mudado a cada dia, com uma chuva que chega, uma nuvem que passa, um sol que nasce, uma lua nova que nasce. Então, tudo que acontece ao seu redor, ele termina sendo algo que lhe completa com a qualidade que você escolheu o seu empreendimento. Porque, Romero, o descanso passou a ser um dos maiores luxos da atualidade? Sabemos que o horário de descanso está se tornando cada vez mais escasso, né? Eu pude conferir com a informação do Ministério da Saúde, atesta que 32% das pessoas no Brasil relatam ter algum problema de insônia, por exemplo. Então, e dormem até menos de 6 horas por dia. Então, o sono é restaurador. Então, por vezes, esse conflito de luz e escuridão num ambiente como um quarto, né, Alisson? Você tem que ter, por exemplo, no projeto do luminotécnico do apartamento, você não pode colocar uma luz em cima da cama, quando acende, ofusca. Então, você tem que direcionar iluminações para que você crie um ambiente que propicie esse restauro, né? Não só nos ambientes internos, né, mas você ter áreas dentro do condomínio que você promova um relax, né, seja até mesmo uma área de piscina. Nós fizemos agora recentemente um condomínio chamado Island, onde um parque aquático generoso, nós criamos vários ambientes setorizados, onde você pode passar um final de semana dentro de uma espécie de um bangalô, onde você ali vai ter condições de fazer um restauro, né? É quase como se fosse hospedado dentro do próprio condomínio. Então temos que pensar sim, nós estamos vendo aí as imagens, nós temos que pensar que é fundamental você ter condições. Hoje em dia, muita gente está até trabalhando dentro das residências. Então, o ambiente tem que estar preparado para as diversas finalidades e cabe a nós, projetistas e incorporadores, debatermos, né, chegarmos assim ao limite das possibilidades para oferecer o que tem de melhor nesse sentido, para requalificar esse espaço edificado. Porque eu costumo dizer que o bom projeto é o principal insumo do seu empreendimento, né? Porque você vai dar um bom uso ao terreno que você adquiriu. Então, se você não fizer esse investimento nessa proposta, a tendência é o imóvel desvalorizar
e o seu projeto ficar vencido com mais antecedência. Alisson, quais as tendências que devem marcar os empreendimentos que vão estar sendo elaborados e construídos nos próximos anos? E João Pessoa, como vai ser a partir de então recepcionando esses novos empreendimentos e essas novas tendências? Fazer um exercício de futurologia no momento que a gente está com tantas novidades de IA e robotização e tanta coisa surgindo é um pouco até desafiador. Mas uma questão importante, que é o que o Fábio já falou aqui, sobre a questão do tempo da sua casa, né? Então hoje a casa ela se torna uma residência, se torna o entretenimento e também se torna o trabalho. Então meio que se misturou num único ambiente. Então a tendência dos empreendimentos é que eles vão ter um corpo maior, né? Eles vão ter talvez uma área social um pouco maior, com a área de serviços e outras coisas, e termina se formando talvez grandes empreendimentos como bairros planejados, né? Então assim, o que é que está por vir no futuro? São ambientes que você não só faça um empreendimento pensado no futuro, mas que também o próprio arruamento, as ruas, as praças, os entornos também sejam pensados no futuro. Então esse futuro do bem-estar, ele deixa de ser só interno para ele passar a ser externo. E aí também você passa a ter também a gentileza urbana. E aí você passa a contribuir com o desenvolvimento da sua cidade. Então as pessoas passam a escolher a cidade pelo entorno que ela vem se tornando. Então isso já tem acontecido, pequenos exemplos em alguns bairros, alguns construtores já têm feito algumas gentilezas. Eu fiz também no nosso empreendimento, tanto para a Rua Aurora como para José Duarte de Queiroz. A gente teve esse cuidado, mas vai ter também agora uma visão também de longo prazo, pensando também no entorno dos empreendimentos. Então a união de alguns empresários pensando juntos esse modelo, já tem saído alguns projetos nesse sentido, e o Altiplano, o Portal do Sol, está surgindo alguns projetos nesse sentido, como gentileza urbana, e tem também um projeto que a gente está desenvolvendo, que é um bairro planejado, que é um Greenfield, que ele busca exatamente isso, fazer com que essa grandeza do bem-estar ela não seja só individual do empreendimento, mas também seja coletivo com todo o entorno. Nós vamos para um intervalo e vamos continuar esse bate-papo que está muito importante para quem tem interesse em alto padrão, luxo e conforto. Estamos chegando ao último bloco do E-Negócio. Antes, vamos para um rápido intervalo comercial. Fica com a gente porque voltamos já já. Estamos de volta com mais uma edição do Giro de Negócios. Acompanhe as principais movimentações, lançamentos e oportunidades do mercado imobiliário paraibano. Confira. Liberdade é um lugar ou um jeito de viver? E se você pudesse viver os dois todos os dias? Ao lado do Parque da Liberdade nasce o Celebra Liberdade, o endereço que une o verde, a praticidade de ter tudo ao redor. Piscina aquecida para aproveitar o ano inteiro, academia equipada, coworking para trabalhar sem sair de casa, espaços gourmet para celebrar e conveniências que facilitam a sua rotina. Flats e apartamentos de 2 quartos com varanda, um espaço que acompanha o seu próximo capítulo. Celebra a Liberdade, ao lado do parque, no centro da sua vida. Visite o stand e descubra como conquistar o seu. Quando o assunto é investir em ativos imobiliários, a Convive é referência de mercado. Com um portfólio inteligente e estratégico, que vai de empreendimentos urbanos a projetos à beira-mar, oferecemos unidades para diferentes perfis de investidor. De flats compactos e funcionais a apartamentos amplos e sofisticados. Aqui, cada ativo nasce com propósito. Venha para a Convive e ative também o seu poder do roxo. Grandes projetos exigem bases sólidas e compromisso com cada detalhe. Aqui no bairro de Manaíra, a construção do Nacon avança seguindo o mais alto padrão técnico.
Atualmente, nossa engenharia está totalmente concentrada na etapa de cravação das estacas metálicas. Para garantir a máxima estabilidade, realizamos o suporte direto de cada um desses perfis estruturais na rocha profunda. Essa escolha técnica traz um nível superior de firmeza e uma segurança inegociável para toda a edificação. Afinal, a excelência estrutural é a nossa maior base. Esse é o nosso jeito Bloco de construir. Imagine abrir a porta da sua casa nova, sentir aquele cheirinho de lar, ver sua família feliz, vivendo momentos inesquecíveis. Com a Colinas Engenharia, esse sonho está ao seu alcance. Aqui, cada detalhe é pensado para você viver com conforto e qualidade. Entregamos no prazo, com acabamento impecável e uma área de lazer completa para você e sua família aproveitarem cada momento. E o melhor, com financiamento pelo Minha Casa Minha Vida, facilitamos sua conquista para que você saia do aluguel e tenha o lar que sempre sonhou. A chave do seu futuro está aqui. Vem realizar esse sonho com a gente. Colinas Engenharia, a construtora mais querida da cidade. Está com tempo? Então procure um corretor de imóveis e descubra as melhores oportunidades para morar ou investir. Agora voltamos a falar sobre o futuro do mercado imobiliário e como o bem-estar deve continuar influenciando os novos projetos e o comportamento dos consumidores. Para tudo isso, a gente está aqui em estúdio com Alisson Holanda, que é um empresário do setor da construção civil, e o arquiteto Fábio Romero. Fábio, a tecnologia hoje, em todas as modalidades e todos os tipos de mercados ou nichos de mercados, ela é uma necessidade. E a pergunta que não quer calar, como a tecnologia ela contribui para o conforto e o bem-estar nos imóveis de luxo? Perfeito. Eu costumo dizer que, às vezes, a arquitetura não resolve tudo, né? Então, temos que lançar mão de sistemas e de ferramentas e da tecnologia que você hoje vê muito comumente na operação hoteleira. Você tem que ter em mente que a edificação deve estar predisposta ou preparada, por exemplo, para receber automação residencial. Primeiro ponto. Segundo, nós temos que pensar em soluções e técnicas construtivas, que não deixa de ser uma tecnologia, né, com sistemas construtivos que permitam ter o controle do ruído, lançar mão de soluções que, por vezes, o condomínio vai oferecer na forma de gestão. É uma concierge, é um sistema automatizado. Você adquire um apartamento ou compra um lote no condomínio e vai construir sua casa. Você integra seu sistema residencial com o sistema do condomínio, né? Você recebe um tablet com a programação e você ali reserva seu salão de festas, reserva seu espaço de lazer. Então você consegue ter também esse incremento de qualidade de bem-estar quando você atrela a tecnologia, a arquitetura e as decisões de projeto. Quero deixar você com suas considerações finais e deixar seu Instagram para que o telespectador que ainda queira mais informações sobre esse nicho de mercado possa interagir com você. O Instagram da empresa, né, é @nholanda-construtora, o meu pessoal Alisson Holanda. Agradecer a Rômulo pelo convite. Ainda temos algumas unidades nesse empreendimento. Eu acho que as famílias que tiverem curiosidade e quiserem conhecer o Prime View são convidados. São as últimas unidades que você pode ter exatamente a sua família vivendo essa qualidade de vida que tanto foi falado aqui. Romero, muito obrigado pela presença. Deixo você com suas considerações finais e também querendo deixar o seu Instagram para as dúvidas que possivelmente o telespectador pode tirar com você. Não, agradeço a Deus aí novamente a oportunidade, na sua lembrança de convite, agradeço a Alisson a participação aqui no debate. O meu Instagram do escritório é Faro Arquitetura e estou sempre à disposição. Eu espero ter contribuído com
com o nosso conhecimento, né? E desejo que sucesso a todos na venda e ao programa. Obrigado. Assim chegamos ao final de mais uma edição do E-Negócio. Se você perdeu algum momento do programa, reveja todo o conteúdo nas nossas plataformas digitais. No próximo sábado, vamos falar sobre projetos arquitetônicos diferenciados, a gentileza urbana dos empreendimentos imobiliários. Parabéns, João Pessoa, pelos seus 441 anos, que vai completar agora no dia 5 de agosto. E lembre-se, juntos somos muito mais fortes. Até o próximo E-Negócio.